O senhor teve uma participação super importante na 8ª Conferência Nacional de Saúde, justamente na semana em que se comemorava os 40 anos da 8ª, que aconteceu entre 17 e 21 de março de 1986, foi lançado em Brasília o Instituto Consenso, não é? Que se vende como um novo marco para a articulação técnica entre a saúde privada e pública. O que o senhor acha deles terem escolhido o dia 18? Tem algum sentido? Tem alguma mensagem ou não? Olha só, Conceição, pode ter algum sentido, pode ter alguma intencionalidade, pode ser até uma estratégia, mas até onde eu tenho informação, pode ter sido uma coincidência também, né? Ele já foi desse tipo há algum tempo, quer dizer, esse novo instituto, se é que é possível chamar de novo, essa nova iniciativa, vamos dizer assim, se dá historicamente há várias tentativas, e algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, que o setor privado se organiza no Brasil. Na época da 8ª Conferência, a entidade, vamos dizer assim, a representação maior que eles tinham era através da Federação Brasileira de Hospitais, já tinha esse nome, mas era fundamentalmente de hospitais privados, e da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, a Abrange, que existe até hoje. E eu diria ainda mais da própria Associação Médica Brasileira, a AMB, que, apesar do nome de médico, também tem muitos interesses, tinha muitos interesses e ainda mantém hoje interesses privados, não só de médicos liberais, mas também de médicos empresariais. Então, quando a AMB fala, não é em torno de todos os médicos, nem apenas dos médicos que exercem o seu consultório como medicina liberal, mas também os interesses empresariais que estão perpassando a medicina. Então, para mim, vamos dizer assim, que acompanho por muito tempo essas iniciativas deles, isso já vem desde a 8ª Conferência, só que mais recentemente eles vão se configurando de outros formatos, a aproximação com o governo, eles se rediferenciam, eles têm uma estratégia mais específica, enfim, isso eu acho que eu poderia te responder imediatamente dessa maneira. O que vale a pena, inclusive, considerar a necessidade, eu sempre registro essa minha visão, é muito bom que os setores da academia façam efetivamente pesquisas sobre esse setor privado, sobre a sua forma de organização, sua forma de atuação, eventualmente os seus lobbies, para poder a gente entender qual é a diversificação que ele vem sofrendo no Brasil nos últimos tempos. Professor, o que o senhor acha dessa proposta do Instituto? Ele diz articulação técnica entre saúde pública e privada. Isso é possível? Olhe bem, isso está também em outras iniciativas que antecederam esse instituto. Então, quando se fala, por exemplo, vocês conhecem muito bem, que é mais conhecido, Todos pela Saúde, não é? Todos pela Saúde, como tem Todos pela Educação, que ainda é mais conhecido, tem o discurso da integração do público com o privado. Eu evito falar em saúde pública, depois eu posso até explicar melhor para você, porque, para mim, saúde pública é uma determinada área de conhecimento, de produção de conhecimento, e não apenas como uma forma de contrapor saúde pública versus saúde privada. Mas essa iniciativa de integração é uma iniciativa discursiva relativamente recente. Estou dando o exemplo do Todos pela Saúde. Claro. Mas tempos atrás, alguns anos atrás, saiu
também um Instituto Coalizão Saúde, que também trazia essa perspectiva de articulação do público com o privado, ou de integração, como eles falam. Uhum. Eu ainda diria que, quando eles apresentam, especialmente nos anos que tem eleições, documentos, tipo assim, o livro branco. Então, esses documentos, eles têm muito cuidado para não criticar o SUS. Pelo contrário, eles dizem que o SUS é uma maravilha, que o setor privado, trabalhando com o SUS, ainda tem um potencial melhor de atender a todos, e ainda tem até uma falácia que eles utilizam muito, que quanto mais o setor privado trabalhar com o público e sendo responsável pela parte que cabe a ele nesse latifúndio, o SUS estaria mais aliviado para atender aqueles que mais precisam, diminuindo as filas, e com isso o SUS, eles não dizem, mas o SUS ficaria confinado a atender os muito pobres, e os que podem pagar os planos de saúde ou cujos empregos viabilizam ter planos, coletivos, planos empresariais, eles fecham, portanto, com esse mercado. Então, para mim, também, Conceição, não é uma novidade esse tipo de discurso de integração público-privado. Tem um livro, no final da década passada, do José Sestelo, ele fez uma tese de doutorado nessa temática, e ele mostra que é um discurso muito cínico, porque, na realidade, o setor privado quer disputar um mercado ou quer usar os recursos dos fundos públicos para seus interesses particulares, mas que isso não tem nenhuma condição objetiva de facilitar a vida do SUS. Professor, na prática não é mais um lobby da iniciativa privada para se apoderar de mais dinheiro do SUS? Certamente, certamente. Eu só não sei se são outros. Devem ser os mesmos com outros nomes. E como sua pergunta foi muito inteligente e provocadora para relacionar com a Conferência Nacional de Saúde, com os 40 anos, eu diria que talvez, tanto quanto isso, seja um lançamento envolvendo o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, no ano eleitoral. Quer dizer, eles estão se apresentando perante a sociedade brasileira como alguém capaz de formular um setor que tenha preocupação com a saúde, o que os credenciaria a ser o interlocutor dos vários candidatos, ou de um ou outro que seja para eles mais importante. Eu acho que eu teria uma hipótese de que o lançamento agora tem muito mais a ver com esse protagonismo que eles pretendem exercer neste ano e nos próximos, do que propriamente uma forma de festejar, ironicamente respondendo à 8ª Conferência Nacional de Saúde. Professor, o senhor, como eu disse logo no começo, o senhor teve uma participação importante, uma participação ativa na 8ª Conferência. O senhor gosta de ser referido como um militante da reforma sanitária brasileira. O senhor defende o SUS público e estatal. Qual é o sentimento que o senhor tem quando se depara com uma proposta como essa do Instituto Consenso? Como é que isso funciona para o senhor? Olha só, quem está nessa luta há muito tempo, quem está na estrada por essas décadas todas, quem tem muito pó na estrada, eu diria que, com todas as aspas possíveis, já estou acostumado com
com iniciativas desse tipo, né? Claro que, como militante, aí já não tanto como pesquisador, como acadêmico, como militante, eu posso até ficar indignado, irritado, mas como professor, como pesquisador, eu sempre procuro entender o que é que tem de conhecimento que possa ser produzido nessa temática e que tipo de referencial teórico a gente pode, de alguma maneira, articular para tentar não só compreender, mas explicar essa situação que se apresenta para que os sujeitos, que eu chamo às vezes sujeitos da praxis, né, Aham. sobretudo os que fazem política, os que exercem essa missão política no seu mais alto grau de importância, de relevância social, atuem. Quer dizer, ao lado da indignação, eu sempre procuro entender que há espaços para a luta e que a gente não pode, com isso, cruzar as mãos. Quer dizer, debater, como você está propondo aqui, é estudar, é pesquisar e, sobretudo, acionar aquilo que, em alguns textos, eu chamo de sujeitos políticos, sujeitos de praxis, que vão se organizar para mudar a correlação de forças, que até então não nos é favorável. Quer dizer, só para dar um exemplo, tinha um vice-presidente da República nessa oportunidade do lançamento desse instituto, mas, ao mesmo tempo, tem a presença, na semana passada, do presidente da República, Lula, no Hospital INCOR, falando da importância da defesa do SUS, etc. É esse o jogo político e a gente tem que aproveitar o máximo possível para quem tem uma proposta em defesa efetiva do direito à saúde poder ter algum ganho, porque se nós ficarmos apenas denunciando e nos lamentando, eles vão ocupar o espaço. Você tem uma experiência jornalística muito grande, entende a política e já deve ter ouvido muita gente falando que política não tem vácuo. Quando um não ocupa, o outro ocupa. Enfim, é isso. Tem se falado muito sobre a oitava conferência. Dá para resgatar um pouco do que ela foi para o senhor naquele momento? Olha só, Conceição, eu vou poder falar, obviamente, do meu sentimento, que é isso que você está colocando, a parte mais subjetiva. Mas, antes disso, eu sempre lembro, quando me entrevistam, que há uma farta documentação sobre a oitava. A própria UNB produziu um conjunto de vídeos que hoje estão disponíveis, provavelmente, no Ministério da Saúde, na Fiocruz, sobre a oitava conferência, o que tinha antes, o que estava no processo, o que veio depois. Os próprios anais da conferência trazem os documentos que foram apresentados no evento, aqueles encomendados, como foi o meu caso. Eu fui um convidado para a primeira mesa e também, ao ser convidado, me solicitaram que elaborasse o texto que iria fundamentar as discussões daquela primeira temática. Além dessas pessoas que foram convidadas, outros colegas, outros companheiros escreveram textos e encaminharam para a conferência. Então, isso tudo está dentro dos anais, né? Uhum. Além disso, e por lá circularam jornaizinhos de partidos que, na época, ainda estavam deixando de ser clandestinos, posições do SEBS, da Abrasco, etc. Então, tem uma farta documentação. Isso para dizer que tem uma base objetiva, em vez de eu dizer que o meu texto foi muito importante, ou que eu fiz isso, fiz aquilo. Quem quiser conferir, está lá no termo escrito e nos vídeos. Mas, do ponto de vista de sentimento, o que mais me impressionou na oitava, eu era leitor de outras conferências e cheguei a participar da sétima, que foi em 1980. Mas o que mais me chamou a atenção foi a presença do povo organizado
dentro da conferência. Então, isso foi o que mais, de alguma forma, me chamou a atenção e me entusiasmou. Eu sempre dou um exemplo de que, naquela época, como professor, eu circulava muito nas periferias daqui de Salvador, levava meus alunos, residentes, etc., para vários bairros de Salvador. E pessoas que nunca tomaram um avião na vida, não é? Arrumarem a sua mala, entrarem no avião, chegarem em festa nos ônibus, etc. Isso foi emocionante, está entendendo? Então, é essa lembrança que eu tenho, vamos dizer assim, positiva, do ponto de vista subjetivo, da oitava. Do ponto de vista, vamos dizer assim, não tão positivo, eram os boatos que a gente recebia, alguns provavelmente mais verdadeiros do que outros, de que já estavam, inclusive o setor privado, através de seus porta-vozes, mandando um recado: presidente Sarney, cuidado, vai aí um bando de melancia para Brasília, né? Ou então outros diziam: olha, deixa eles lá brincarem de fazer participação, na realidade a gente vai fazer uma outra coisa. Então, isso daí fica também pelo folclore. Seria possível, hoje, reeditar a oitava, em outros termos, em outros, né? É factível isso hoje? Depende do que é que está para além das suas palavras nessa pergunta. Quer dizer, fazer um grande happening, eu não tenho dúvida da gente poderia reeditar, ou quem sabe até com muito mais atividade, com muito mais entusiasmo, vamos dizer assim, porque hoje, gostando ou não, sendo efetivo ou não, nós temos uma participação social muito intensa em saúde no Brasil. Pelo que eu ando lendo, eu acho difícil você encontrar no mundo um país que tenha a experiência e o exercício efetivo de participação como o Brasil. Então, do ponto de vista de happening, eu não tenho dúvida que a gente poderia reproduzir. O que eu acho que é mais difícil é que o momento histórico é outro, quer dizer, na época, nós éramos vitoriosos contra uma ditadura. Hoje a gente tem um fascismo como uma espada de Damocles na nossa cabeça, não só no Brasil, mas no mundo. Quer dizer, hoje as relações internacionais e a forma com que o capitalismo se expressa é distinto do final dos anos 70 para o início da década de 80. Então, o contexto nacional, o contexto internacional, a vida do capitalismo mudou radicalmente. Então, para isso, eu acho que é difícil você dizer vamos reeditar. Uma outra coisa que também eu acho muito importante é que tivemos muito embates dentro da conferência, inclusive na questão do público e do privado. Mas havia um consenso muito grande de que aquela conferência poderia ser uma pré-constituinte. Então, quanto mais a gente conseguisse acordar coisas, convergir, ter um texto relativamente enxuto para poder facilitar as negociações posteriores com os deputados e senadores que fossem eleitos para a Assembleia Constituinte, tanto melhor. Então, eu acho um primor o relatório final escrito pela equipe da redação e, particularmente, sob a liderança, vocês vão me permitir um pouco, de um grande baiano, Guilherme Rodrigues da Silva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Ele teve essa capacidade, essa liderança de, num texto muito sintético, dizer 90 e tantos por cento do que a gente queria expressar para a sociedade brasileira. Professor, isso eu acho difícil fazer hoje, porque como as lutas são muito, eu diria assim, fracionadas, quer dizer, você conseguir um texto quase que unitário seria muito difícil. Professor, o SUS era e continua sendo disputado por todos os lados, quer dizer, cada vez mais ele está na berlinda, né?
E o Brasil, atendendo a acordos multilaterais e interesses corporativos, o Brasil passou a induzir a abordagem saúde única, a One Health, contradizendo com o modelo explicativo da determinação social para o processo saúde-doença construído na América Latina. Esse é um trecho de um artigo de colegas do senhor, né, que deve ser publicado brevemente. Né? Ele já saiu pré-print, entre eles tem a Lia Geraldo, a professora Heleno, quem mais? A Ana Costa. Todos eles militantes históricos da 8ª Conferência de uma parte e do movimento da reforma sanitária de outra. Ana Costa foi uma das redatoras do relatório final. Não bastasse isso, o processo foi feito todo sorrateiramente, sem uma ampla discussão. Você tem hoje departamento na Fiocruz, você tem setor no próprio Ministério da Saúde, que já está cuidando disso, mas, quer dizer, não foi feito às claras. Essa é a impressão que me passa. Né? Eles também têm essa impressão. O que o senhor acha disso tudo? Olha, primeira coisa a registrar que essa iniciativa, até você usou a expressão em inglês, transcende o Brasil. Quer dizer, nós incorporamos, por um processo que ainda não está muito claro, essa proposta de uma maneira, como você diz, um tanto sorrateira, que ela foi penetrando em algumas instituições, inclusive no SUS, porque Fiocruz, assim, o assado é SUS. Né? Então, isso saiu, por exemplo, dentro de um governo considerado progressista e que não foi voltado exclusivamente para a saúde. Tinha muito a ver com outros setores econômicos, como agricultura, de alguma maneira com a questão ambiental, etc. E essa iniciativa tem o patrocínio, o respaldo de organismos internacionais que, em princípio, eu vou mencionar a Organização Mundial da Saúde, em que o Brasil é um participante. Então, olha bem, o SEBS, que todos essas pessoas, esses colegas que você mencionou aí, militam no Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e soltaram, não é, a lebre. Olha aí, ó, essa é uma iniciativa que pode ter essas e essas características. E uma das básicas é ignorar tudo que a saúde coletiva ou a medicina social latino-americana produziu nos últimos 40 ou 50 anos, mostrando a determinação social do processo de saúde-doença ou da determinação socioambiental, vamos dizer assim, desse processo. Mas, Conceição, como também em outros momentos, chegaram coisas desse tipo. E os brasileiros são muito criativos, que, a partir da crítica, refuncionalizam propostas desse tipo. Eu vou dar 2 exemplos para você. Você já ouviu falar muito, muito bem, inclusive, do Davi Capistrano. Né? E depois eu vou falar um pouquinho dele. Mas muito depois do falecimento de Davi Capistrano, nós que sempre defendemos sistemas públicos e universais de saúde, tivemos que nos deparar na passagem da primeira para a segunda década deste nosso século XXI com a proposta de cobertura universal da saúde. Né? Essa cobertura universal da saúde foi também de organismos internacionais. E quando você vai ver a trajetória dela, antes disso teve o Banco Mundial, antes da OMS, e antes do Banco Mundial teve a Fundação Rockefeller. Antes da Fundação Rockefeller, tinha a preocupação dessa turma da grana, né, que os sistemas públicos
exercessem uma certa hegemonia, quer dizer, uma direção política e cultural, acerca da forma mais apropriada de organização do serviço de saúde. Então, esses think tanks são muito competentes, e como eles têm grana, juntam uma turma lá na ilha de Belágio, na Itália, dizem que é lindíssima para quem já chegou lá, que é a ilha da Fundação Rockefeller, bota alguns intelectuais por lá, eles discutem durante uma semana e sai um produto desse tipo. Então, o SEBS, logo em 2013, se eu não me engano, através de alguns autores, especialmente o José Noronha, alertou para a questão da cobertura universal da saúde. A professora Lígia Giovanella depois sistematizou e mostrou as diferenças entre cobertura universal de saúde e sistemas únicos ou sistemas universais públicos de saúde. Então, mais uma vez, Conceição, isso não me surpreende, e a gente sempre luta. Aí eu vou chegar no Davizinho. Antes disso, né, ainda lá no final dos anos 90, todo mundo estava discutindo a expansão da atenção primária. O Brasil, mais uma vez, começou a despertar o interesse, porque a atenção primária que se desenvolvia aqui no Brasil, através da estratégia de saúde da família, era completamente diferente daquilo que estava hegemônico no mundo, que era a cobertura de saúde, através da APS, Atenção Primária de Saúde, somente para focalização, para os mais pobres dos mais pobres. E aí, o que Davizinho dizia? Não tem problema, não. Aqui no Brasil, como uma boa parte da população é pobre, o que eles vão chamar de que vão chamar de atenção primária seletiva ou focalizada, a gente vai botar para mais da metade da população, 60%, 70%. Então, aqui nós aprendemos, como no Nordeste, a tomar o mingau, comer o mingau, beber o mingau pelas bordas, enquanto ele está quente. Isso é um pouco otimismo? Não sei, mas a gente tem tido... Eu acho que esse texto que foi publicado em preprint, e logo que ele for reconhecido mais pela comunidade científica, é um texto que vai ter tanta importância quanto aqueles outros que eu mencionei.